Oi, já abri. Excelente apresentação. Eu conheço você assim de falar de assuntos jurídicos, da questão dos processos do Lula, e foi uma grata surpresa saber que você estuda e também conversa sobre mobilidade urbana, esse seu interesse. E aí eu tenho uma questão que é a seguinte: a partir de 2015, o transporte coletivo ele foi colocado como direito social no artigo 6 da Constituição. A minha pergunta é se o correto não seria nós colocarmos, na verdade, a mobilidade urbana como direito e não o transporte de uma forma restrita. A outra questão é, as pessoas, a população, ela se apropria da luta dos seus direitos sociais? Ela tem essa consciência de que depende da luta dela os seus direitos? Perfeito. Eu estou anotando aqui para poder responder, Lucélia. Lucélia, você conhece uma música do Luiz Gonzaga em que ele narra a jornada dele pelo sertão e que de tempo em tempo ele para numa cancela e aí ele tem que pedir para levantar a cancela para ele poder passar? A gente acha que a gente vive nos centros urbanos e não há cancelas, mas há. E as cancelas são justamente o transporte público. Quem me ajudou a entender isso foram duas peruas, vou usar essa expressão que todo mundo vai entender, duas peruas quando teve justamente uma mobilização para a expansão do metrô em São Paulo e elas não queriam. Você lembra dessa situação? Não queriam gente diferenciada. E aquilo foi muito didático. Que a gente, a princípio, fica pensando, quem não quer metrô? Aqui no Recife a gente não tem metrô, né? O metrô quer dizer, tem o metrô, mas ele atende uma rota muito pequena da cidade, então ele basicamente não pode ser utilizado como um único meio de transporte. Não tem uma malha de metrô, né? E ali eu compreendi por que o transporte público era a cancela dos centros urbanos. A forma que você tem de fazer com que as pessoas não entrem naquele espaço que deveria ser público, mas que na verdade é tratado como privado, é não fazer com que aquelas áreas sejam atendidas pelo transporte público. E aí a minha compreensão de direito à cidade, ela se ampliou muito. Sexto, essa compreensão de que nós estamos falando... Está dizendo que a minha internet está instável. Tá bom para você aí, Luciana? Deu uma travadinha, mas continuou. Vou repetir então. Essa compreensão de que nós estamos falando sim de um direito fundamental social. Porque sem mobilidade, as pessoas não têm direito à cidade. Elas ficam presas nos seus espaços confinadas, como a gente está vivendo agora. Agora todo mundo entende como é ruim ficar confinado. E
Ao mesmo tempo, Lucélia, a sua pergunta é muito boa. Não deveria ser a mobilidade um direito fundamental social e não apenas o transporte público, porque o transporte público é um braço da mobilidade. Mas nós temos outros aspectos da mobilidade que são extremamente importantes. O transporte público é um eixo central da mobilidade, mas nós temos também a necessidade de caminhabilidade, de acessibilidade para cadeirantes, pessoas com deficiência, de ciclovias seguras para a gente estimular o uso da bicicleta para além do uso da bicicleta que existe e é uma realidade. Aliás, quando a gente pensa na bicicleta, a gente entende também por que uma parte da nossa militância de esquerda está errada ao achar que direito à cidade é uma discussão de classe média. As pessoas ficam achando, mas Liana, a bicicleta é moda agora para a militância, para os cicloativistas, etc. Mas, na verdade, os pobres não usam bicicleta. Mentira, quem mais usa bicicleta é a classe trabalhadora que não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Então, essa desconsideração da bicicleta como meio de transporte, não aquela ciclofaixa de passeio do Itaú, não é aquele negócio, mas como meio de transporte que de fato é. A bicicleta já é meio de transporte para uma classe trabalhadora que sequer pode custear o transporte público. Mas é claro, o transporte público, a orientação inclusive do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é a tarifa zero. Vou parar para você poder falar também. Então, você falou da questão de afastar as pessoas através do transporte. Quando eu decidi seguir com a pré-candidatura, eu queria falar de muitas coisas. Eu queria falar da mulher, eu queria falar dos negros, e eu percebi que dentro da minha formação, né, que eu sou técnica da CT, sou gestora de trânsito, estava ali um assunto que passava por todos eles, passava pela causa da mulher, passava pelos negros, porque é justamente o recorte de gênero e de cor que define quem é pobre, quem tem acesso ou não. E nas minhas pesquisas teve uma questão que me deixou muito decepcionada. Eu fui pesquisar mobilidade urbana e organização urbana e exclusão. E eu descobri que o Lúcio Costa, que eu adorava, tinha um texto num livro onde ele faz uma referência à raça brasileira como o que estragava esse país. E isso se refletiu no plano diretor de Brasília, que não previu o transporte público, e no plano diretor que ele fez para a Barra da Tijuca, que também não previa o acesso de transporte público. Então, eu considero que essa urbanização excludente, ela acabou acarretando uma série de injustiças sociais, porque a mobilidade ela permite que as pessoas tenham acesso a todos os direitos. E eu trato a mobilidade como uma política de reparação de injustiças. Eu queria que você falasse um pouco disso e de como a mobilidade urbana afeta a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Maravilhosa a tua fala, Lucélia. Aliás, é uma discussão às vezes difícil, por isso é tão importante que essa discussão sobre mobilidade seja travada por nós mulheres, por mulheres negras, que têm uma experiência de mobilidade, de transporte público radicalmente diferente da experiência de homens brancos. Tá? Então, a nossa experiência ela é marcada pela violência. Então, quando a gente discute com alguns colegas nossos, que são homens brancos, eles entendem
qualidade de vida e qualidade do transporte público, levando em consideração prioritariamente o tempo de deslocamento, porque realmente a gente sabe que esse é um fator muito importante. Mas a gente tem que problematizar isso. O tempo de deslocamento justifica, por exemplo, que a gente evite a parada segura para mulheres ou para pessoas com deficiência, porque para nós, mulheres, ter segurança nessa viagem é mais importante do que o tempo de deslocamento. Nós sabemos que existe uma epidemia de violência contra a mulher no transporte público. Eu demorei muito tempo para conseguir dizer que as primeiras violências que eu sofri foram na minha infância, dentro do ônibus. Eu agora consegui começar a falar sobre isso. Que a primeira vez que eu sofri assédio, eu nem compreendia o que era. Eu compreendo hoje, mas eu tinha 9 anos. Eu tinha 11 anos. Eu estava indo para a ginástica olímpica, eu estava indo para a escola. Então, a minha experiência no transporte público, ela é marcada pela violência de gênero. Radicalmente marcada pela violência de gênero. E eu sei que é a sua experiência também. Embora a gente nunca tenha conversado antes. E eu nunca tenha te feito essa pergunta, eu estou afirmando, eu não estou perguntando. Eu estou afirmando tua experiência no transporte público também é uma experiência de radical violência de gênero desde a infância. E eu sei que as nossas companheiras que estão agora conosco ouvindo vão confirmar a mesma narrativa. Então, do mesmo jeito como as pautas de gênero, que eu me recuso a chamar de pautas identitárias, quem chama de pauta identitária nem sabe o que é identidade e nem sabe o que é violência de raça e de gênero. São pautas interseccionais, porque elas transversalizam e estruturam, né? Agora a professora Silvia Almeida está sugerindo que a gente não fale mais em transversalidade, sim em estruturalidade. Né? Elas estruturam a nossa experiência e a nossa vivência. Então, a nossa experiência e a nossa vivência são radicalmente distintas. Elas são estruturantes, mas eu vou chamar ainda de pautas interseccionais e estruturantes. Tá? Mas o transporte público também é interseccional. Eu não posso discutir transporte público e mobilidade sem discutir gênero, sem discutir raça, sem discutir a acessibilidade para pessoas que têm dificuldade. Então, vejam como todas essas pautas elas se transversalizam, elas se comunicam. Nem sempre é fácil a gente ter esse debate, você sabe disso. Sim. Né? Se você disser assim, eu quero ampliar o horário da parada segura para mulheres e quero garantir que as pessoas com dificuldade de mobilidade tenham parada segura durante o dia todo. Os nossos colegas que defendem o direito à cidade e defendem uma maior qualidade de vida vão dizer, não, não pode, porque isso vai gerar um atraso no percurso, e isso diminui qualidade de vida. Dá vontade de dizer assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um percurso bem rápido, mas
vamos fazer um corredor polinésico com você, tá certo? Da hora que você entra no ônibus até a hora que você sai, 4 pessoas vão passar a mão na sua bunda, tá bom? Vamos ver o que você prefere. Uma viagem mais segura ou uma viagem mais rápida? Às vezes a gente tem que partir um pouquinho para provocação, né? Não é, Lucélia? Temos. Eu sempre vejo que a questão da. Eu sempre falo da mulher na questão do transporte. Quando as pessoas falam, mas dá para andar em pé. Aí eu digo assim, mas você já viu uma mãe com uma criança numa sacola? Porque a mãe pobre, ela tem que levar o filho para a creche no caminho do trabalho. E aí ela está com o bebê, com a sacola, com tudo, e tem que subir no ônibus ou ter que andar numa calçada completamente destruída. E se for um carrinho de bebê? Onde ela anda, se tem carro estacionado, se tem a mesinha do boteco, está tudo ali na calçada. Qual é o espaço que ela terá? Ela vai para a rua? Ela vai se expor para essa criança? Uma outra questão que eu sempre coloco, a questão do estacionamento. Quando há um paredão de veículos estacionados, a mulher não consegue passar ali seguro. O que a gente vê muito aqui em São Paulo é a mulher transitando pela via, porque ela fica ali presa entre um muro e um veículo e ela pode ser atacada a qualquer momento. A gente não está falando bobagem. Então, pensar mobilidade é pensar uma situação de conforto e de segurança para todos, né? Então, ele não é um assunto menor ou um assunto paralelo, ele é um assunto fundamental na questão dessas injustiças e desses riscos que a gente corre. Eu acho que é muito mais importante para a segurança pública eu ter iluminação na calçada do que como aqui em São Paulo se reivindica o semáforo ficar desligado à noite para ninguém ser assaltado dentro do carro. E digo, eu só descobri agora na gestão do Haddad, quando a gente parou para olhar a calçada, que a iluminação viária ela é projetada para o carro. Ela projeta a luz sobre a via e não sobre a calçada. Mas isso é porque aí a gente tem que discutir uma outra questão, que se chama carrocracia. Tem uma amiga muito querida que agora mora em São Paulo e ela é usuária da bicicleta. Ela um dia estava pedalando, uma situação que as pessoas que estão aqui nos ouvindo já vivenciaram várias vezes, né? Ela estava pedalando, o carro numa esquina que estava parada, ela atravessando o carro, cortou ela, e eis que quando o carro foi estacionar, elas eram vizinhas, ela bateu no vidro da motorista. Preciso dizer que eram aqueles carros lá de... Como é que é o nome daquela? Maçã? SUV. SUV? Meu Deus do céu, é clichê demais, né? Aí ela bateu no vidro, a senhora abaixou, né, o vidro, primeiro se certificou que era uma pessoa de classe média, né? Uma mulher branca de classe média, abaixou o vidro. Aí disse, o que foi? Ela disse, a senhora não me viu na bicicleta? Ela disse, vi. A senhora não sabe que a preferência da bicicleta, ela deu uma gargalhada, a motorista deu uma gargalhada e disse, querida, eu estou no carro. Outra aula, foi outra aula, além daquela do metrô das mulheres com a plaquinha, dizendo que não queria gente diferenciada, não queria estação de metrô, outra aula, porque isso realmente é o que está na cabeça do brasileiro e da brasileira. A prioridade, não interessa o que a lei diz, a lei é letra morta.
E isso se dá dentro da nossa lógica extremamente perversa de que as pessoas valem pelo que elas têm e pelo que elas ostentam. Então, se o carro vale mais do que a bicicleta, quem está dirigindo o carro na cabeça desse povo vale mais do que quem está pedalando a bicicleta ou quem está a pé. Não existe uma compreensão de que o valor humano é idêntico. Existe uma ideologia de carrocracia muito forte e que não está só na cabeça dessa motorista e, de um modo geral, da nossa população, Lucélia. A ideologia da carrocracia, e aí é muito mais grave, está na definição de políticas públicas de mobilidade. Isso é muito mais grave. Por que é que nós achamos que o carro vale mais? Porque ele vale. No Brasil, o carro vale mais do que o pedestre. Aliás, é o carro, não é nem o motorista do carro. Porque quando a gente lê uma notícia de atropelamento no jornal, diz: uma BMW atropelou um ciclista. A BMW está com tecnologia de dirigir automaticamente sem motorista? Não foi a BMW, foi o motorista. Mas na nossa perspectiva carrocrata, o Estado investe todo o orçamento público com prioridade indisfarçada para o transporte particular. Então, para o transporte motorizado particular. A gente considera uma grande revolução ter ciclovias. A gente acha uma coisa incrível, revolucionária. Porque a gente naturalizou que as vias são para carros. A gente naturalizou que as vias têm que ser largas, ou seja, a gente não tem os redutores espontâneos de velocidade. Uma vez eu visitei a Austrália, eu tinha medo de andar porque as faixas eram tão estreitas que o espelho de um carro quase encostava no espelho do outro. Na verdade, eu não conheço muitos países, mas dos países que eu conheço, a Austrália foi o que eu vivi a melhor experiência de consciência, de educação para o trânsito. A prioridade é dos ciclistas, não tem faixa para os ciclistas. Tem uma faixa, mas os carros estacionam, não tem problema. Onde o ciclista estiver, ele vai ser respeitado. Ele ocupa o espaço de um carro. Ele sinaliza, na hora que ele sinaliza, as pessoas param nas duas faixas, nas duas mãos, para ele fazer conversões. Não tem ponto de ônibus. Na hora que o ônibus para, Lucélia, na hora que o ônibus para, todos os carros e bicicletas, em todas as faixas, param atrás do ônibus. Então, o ônibus para no meio, não tem uma calçadinha para as pessoas esperarem, as pessoas ficam aguardando na calçada, fazem o sinal, o ônibus para na faixa do meio. Quando ele para, os carros e as bicicletas param atrás do ônibus, os pedestres atravessam 2 ou 3 faixas, sobem no ônibus, descem do ônibus, voltam para as calçadas, e isso sem nenhum tipo de obstáculo físico para proteger a vida dos pedestres e dos usuários do transporte público. Então, para mim, foi muito interessante conhecer essa experiência. É uma experiência da qual a gente pouco fala, né? Porque, afinal de contas, a Austrália é do outro lado do mundo. Mas também o uso do redutor natural de velocidade. Por que os carros não andam a 60 km por hora? Porque é muito apertado. E isso aqui no Brasil seria motivo de grande conflito. A gente naturaliza que os carros têm que ter espaço para andar com folga, para eles desenvolverem a velocidade que eles quiserem. E falta espaço para o pedestre, e falta espaço para o usuário da bicicleta.
Aqui a disputa ela é tão complicada que abrir espaço para o ônibus já causou uma revolução em São Paulo, né? Tirar uma faixa de carro para que o ônibus pudesse passar já foi uma questão assim de quase derruba governo. E eu vejo que a gente não tem na nossa cultura, até por essa carrocracia, eu chamo de carrocentrismo, a CET foi construída em cima do carrocentrismo, ela está passando por um processo de mudança de filosofia, de pensamento, mas a gente tem que o pedestre também se sente diminuído, ele se sente um intruso. Nós temos que mudar a forma de pensar para que o pedestre ele se aproprie da via. O intruso é o carro. O pedestre é o natural do espaço. E a gente não vê isso. Tanto que teve, eu acho que passou a resolução do gesto da mão para a travessia. O pedestre pede permissão, ele está trocando a prioridade na medida em que ele estende a mão. E isso parece muito natural. Parece natural que a gente se recolha para o carro passar. É Claro. muito. É a questão da SUV ou é a questão do carrinho pequenininho lá, do meu Jaque 2, o espaço é nosso. E, na verdade, a gente ocupa um espaço enorme com a menor quantidade de pessoas dentro. Ele não é democrático. Né? E hoje em dia, inclusive, você está falando sobre a redução natural de velocidade na via, com os aplicativos e aqueles dispositivos que indicam caminhos, nós temos um fenômeno nas ruas locais de São Paulo que virou o trânsito de passagem, porque o aplicativo te indica para cortar por ali. E na legislação de São Paulo sempre foi proibido indicar o trânsito de passagem por meio de placas nas vias locais, mas o aplicativo faz. E aí tem local que eram tranquilos e de repente vira um inferno com uma passação de carro. Outro dia eu estava seguindo um aplicativo e eu entrei numa rua e falei, meu Deus do céu, por que ele está me indicando por aqui? Tem criança na rua. Isso aqui é uma rua do interior, só está dentro de São Paulo. E por que ele está me indicando por aqui? Então, é muito natural que o carro se aproprie dos espaços e da qualidade de vida das pessoas e da segurança das pessoas, sem ninguém barrar. É muito interessante. Eu já vislumbrei até uma ação judicial aí. Enquanto você estava falando, eu fui pensando, pô, mas isso aí não tem como judicializar? Fica a ideia, Lucélia. Não tem como judicializar se baseando na legislação em vigor, porque analogicamente é a mesma situação de fato. Então, a legislação seria aplicável. Mas aqui não é só aí não, Lucélia, aqui também o pessoal brigou, aqui tem uma faixa de ônibus poucas vias, na verdade, tem faixa de ônibus, mas tem vereador que vai se reeleger brigando contra a faixa de ônibus, que as pessoas, elas acham que elas têm o direito fundamental de andar de carro espaçosamente. É isso que eu digo da carrocracia. É uma ideologia que, na verdade, se conecta muito bem com outras ideologias estruturantes da sociedade brasileira. O racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o preconceito de classe, a ideia de que a vida do pobre vale menos. Então, na verdade, a carrocracia é uma cereja do bolo. A gente tem inúmeras camadas desse preconceito, que é um preconceito que está internalizado na nossa genética. É um preconceito que não é só de classe, mas é também de classe. E a carrocracia coroa tudo isso. Ora, se eu estou de carro,
né? Eu sou superior a quem está a pé, de bicicleta ou andando de ônibus. E aí as pessoas, elas se sentem no direito de ocupar mais espaço do jeito, é a lógica do camarote. Por isso que a gente tem que discutir tudo direito à cidade. Eu sou daqui do Recife. O meu sotaque é meio defeituoso, né? Mas, porque na verdade eu sou natural de Porto Alegre, mas me considero já recifense. Aqui a gente tem manifestações culturais populares que são nosso DNA. E tentam, com frequência, privatizar o espaço público para camarotizar festas populares. A gente já comprou cada briga aqui. Mas cada briga bonita, por sinal. Uma delas foi contra a Globo. A gente conseguiu expulsar os camarotes da Rede Globo da Praça do Diário. Ocupamos a Praça do Diário. Toda sexta-feira a gente ia lá fazer show gratuito. Até que a Globo disse que a Praça do Diário não atendia mais aos requisitos. E é a mesma lógica que as pessoas naturalizavam. E hoje não é mais natural. Aqui no Recife, não é mais natural fechar o espaço público. A gente conseguiu problematizar tanto isso através de vários movimentos, o Ocupa Estelita, de que eu fui advogada, e que foi um movimento muito importante para a gente pensar o direito à cidade aqui no Recife, mas através principalmente de movimentos de defesa da cultura, dos movimentos contra a camarotização, do Carnaval de Recife, do Carnaval de Olinda. Então, a gente conseguiu fazer isso tão bem, ridicularizando a apropriação do espaço público, que eu considero que hoje nós vencemos a guerra cultural em relação a isso. Mas em relação à carrocracia, ainda não. Nesse sentido, o que me preocupa muito é que com a questão da pandemia, aliás, é um recorte, né? O número de mortos, se a gente fosse analisar como o brasileiro não se sensibilizava com as mortes no trânsito, era natural que com o tempo nós naturalizássemos também as mortes da pandemia. E depois que virou doença de pobre, então aí é a derrota. Mas o que me preocupa na questão da mobilidade é que aqui em São Paulo as medidas de maior impacto elas foram tomadas no sentido de facilitar o uso do carro. E, na medida contrária, permitiu a redução da frota. E com essa medida e a forma com que os ônibus circularam na cidade, propiciou que o transporte público saísse como vilão desse processo. Então, hoje a gente diz que o transporte público ele é um vetor de contaminação. E não deveria ser se as medidas fossem tomadas da forma correta. Se fosse exigido dos empresários a colocação de 100% da frota na via. Independente, não é estado de emergência, o contrato ele pode ser superado por uma medida de emergência, né? Eu acho que isso ele vai muito no sentido que eu digo que quando é para eu ir para o lazer, para eu ir para um teatro, para eu ir passear, eu não tenho ônibus no final de semana. Mas para me levar para o trabalho, ele tem. Ele é ruim, mas tem. Então, eu digo que o transporte coletivo, que a mobilidade ela é pensada para servir o dono do meio de produção. Porque para a minha vida, para aquilo que me afeta como ser humano, ele não me atende. E a gente precisa mudar essa lógica. O transporte coletivo ele tem que estar a serviço do trabalhador e não do patrão. Maravilhosa a tua fala, Lucélia. Maravilhosa é exatamente
Isso. Eu acho que a gente tem que articular um outro fator, né? Porque a gente disse que a mobilidade também é interseccional e se transversaliza. E quando... Não sei se você já fez o curso de formação dos candidatos, dos Fiz, pré-candidatos do PT? fiz. Tá muito bom aquele curso, Tá gente. muito bom. Para quem não sabe, a Fundação Hum, Perseu Abramo constituiu um curso obrigatório para todas nós e todos nós que somos pré-candidatas e pré-candidatos a vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos. A gente tem que fazer o curso. O curso é muito bom. E tem um módulo que é sobre direito à cidade. De um modo geral, eu me senti muito contemplada eu também. com o conteúdo do curso. E tem um módulo que é de direito à cidade. E tem vários eixos. Mobilidade e transporte público, obviamente, é um dos eixos. Habitação e moradia é outro eixo. E aí, claro, minha paixão pelo direito à cidade, eu sempre fui ambientalista, mas a paixão pelo direito à cidade foi um pouco acidental, se deu com a minha entrada no movimento ocupistelita. Né? Então, eu comecei a estudar e entender direito à cidade a partir dali, do ocupistelita. E ali a gente estava discutindo também habitação e moradia. E aí eu não suporto quando falam, quando é que o PT vai fazer autocrítica? Gente, eu tenho horror. Você quer me deixar com alergia? Você fala isso, autocrítica do quê? Que tem que fazer autocrítica judiciária, que tem que fazer autocrítica elite, não é o PT. Mas aqui, nesse ponto, eu sempre fui e continuo sendo crítica do PT em relação ao fato do Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa de habitação que a gente já teve, ele não ter sido pautado pela lógica do direito à cidade. Uhum. E aí, gente, vocês me desculpam, mas eu não consigo. Eu não consigo não dizer que erramos. É a mesma lógica que você está citando, Lucélia. A lógica é quem tem que planejar a mobilidade não são os donos das empresas de ônibus. Quem tem que planejar moradia e habitação não são os donos das grandes empreiteiras. Porque, inclusive, a gente diz, precisamos de cidades mais compactas. Bebê, para a gente discutir cidade mais compacta, a gente tem que discutir moradia e planejamento. Com base em qual princípio? O mesmo princípio que a gente fala de direito de cidade, participação popular. Não pode ser o capital que vai determinar qual é o bairro que a gente vai morar. Aliás, quando eu me envolvi com Ocupistelita, um dos discursos meus que viralizou foi: eu não votei no dono da Moura do B e da Queiroz Galvão para eles definirem por mim como vai ser a cidade em que eu moro. Para eles fazerem essa definição, eles têm que ter legitimidade popular pelo voto, a gente não vota neles. Mas o que acontece? Bom, agora o financiamento de campanhas em tese mudou, porque não pode mais financiamento empresarial de campanhas, isso já é um grande passo. Mas até poucos anos atrás, Lucélia, todas as campanhas eram financiadas pelas grandes empreiteiras e pelas empresas de transporte de ônibus. E essas empresas, elas financiavam, não era o candidato, era os candidatos. Quem viesse a se eleger estava comprometido em manter o preço da passagem de ônibus, né? Em manter essas rotas horrorosas que não atendem, de fato, a mobilidade urbana, que criam bolsões desertos. Então, e mais, né? Eu disse, né, que eu sou natural de Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, eu vivi o governo do Olívio Dutra. Coraçãozinho aqui para o Olívio Dutra.
O livro Dutra, ele estabeleceu... A gente não teve tarifa zero como tem em Maricá. Maricá tem tarifa zero. Mas que é um projeto do PT para o Brasil, hein? É um projeto do PT para o Brasil. Tarifa zero em todas as cidades. Eu sou super, super, super a favor. Mas ele conseguiu estabelecer a tarifa zero no domingo. Aí você diz, só no domingo, Liana? Só no domingo. Mas teve alguma repercussão? Teve. Gigantesca, Lucélia. Qual foi a repercussão? A classe trabalhadora indo para os parques. A classe trabalhadora indo para os museus. A classe trabalhadora indo para o gasômetro passear. Indo para a Redenção. Levando a família. O que a gente está articulando, então? Só por causa disso. Só porque tem transporte público gratuito no domingo. O que foi que a gente conseguiu articular do ponto de vista de direito à cidade? Acesso ao lazer, acesso à cultura, a própria... E aí, direito do trabalho também, porque o descanso é para descansar. A gente que está de home office sabe que a tradução... A gente descobriu a tradução de home office. Home office é não tenho mais casa, só trabalho. Não é? Então, Lucélia, quando através do transporte a gente conseguiu articular uma série de direitos. Por isso que você disse que a mobilidade é um direito que assegura outros direitos. O lazer, a cultura, o descanso, que é um direito trabalhista. E mais, o afeto, a vivência familiar. Porque quanto custa para um pai, uma mãe e os filhos, ou uma mãe, né? Porque a gente tem um número significativo de famílias monoparentais, compostas por mulheres, chefiadas por mulheres. Quanto custa o pai e a mãe, seja de família original, seja de família recomposta, ou só a mãe nas famílias monoparentais, sair com seus filhos para ir para o parque, para ir para o museu, né? E voltar para casa. Isso é, gente, um luxo que quem é da classe trabalhadora, ganha salário mínimo, não tem condição de custear. Mas qual é a importância para aquela família de ter acesso ao lazer, à cultura? Como isso é importante para os laços afetivos? Como isso é importante para a nossa saúde mental? Então, quando a gente discute mobilidade e transporte público, a gente está discutindo tudo isso. É um grande guarda-chuva. E é exatamente porque é um grande guarda-chuva que a forma como o transporte público é prestado não pode ser definido pelos empresários. Exatamente por isso que é um direito fundamental social. E, na minha opinião, deveria ser um serviço público e gratuito. Então, você chegou numa pergunta que eu tinha aqui anotado, que é o seguinte: ela é fundamental, a mobilidade, ela garante o exercício da cidadania. E é um direito previsto constitucionalmente. Então, ele teria que ser público, universal e gratuito. Você já ouviu falar da proposta do Sistema Único de Mobilidade para garantir o financiamento do sistema, assim como o SUS? O que você acha disso? Eu sou super favorável. Claro, porque se a gente está defendendo o transporte público gratuito, do jeito como eu sou super favorável ao SUS. Agora, nesse momento, essa discussão é uma discussão que tem que ser travada dentro da defesa do patrimônio do povo brasileiro. A gente tem que enfrentar a guerra cultural que a gente está vivendo. A gente não pode discutir
Pelo menos eu não consigo, Lucélia. Eu não consigo discutir financiamento público do transporte sem entender que a gente está vivendo uma guerra cultural. Que a gente tem um presidente da República que foi eleito com votos da classe trabalhadora. É claro, com votos que muito provavelmente teriam sido de Lula, se Lula não tivesse sofrido um golpe judicial. Mas mesmo assim, aliás, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi de comerciante informal, etc., de motorista de Uber, eu queria votar no Lula, mas como não posso, eu votar em Bolsonaro. E eu não tive jeito de convencer o contrário. Tentei, vice. Eu me descabelei. Teve corrida de Uber que eu aumentei para ver se eu conseguia virar o voto. Então, mas por que eu estou recordando isso? Se a gente não tem o direito, a gente não pode se dar ao luxo de esquecer o contexto que a gente está vivendo, porque você aí em São Paulo, Lucélia, pré-candidata a vereadora da cidade de São Paulo, e eu espero que em breve vereadora eleita, eu aqui no Recife, pré-candidata também do PT, vereadora do Recife, nós estamos numa luta maior. A gente está lutando dentro do contexto e da territorialidade das nossas cidades, mas é na cidade que se enfrenta o fascismo. A nossa briga é maior. Ela é local, mas ela também é nacional. A gente está defendendo o nosso país na medida em que a gente está defendendo a nossa cidade, uma melhor qualidade de vida na cidade e uma democracia radicalizada. Porque quando a gente fala de direito à cidade, do que é que a gente está falando? De uma experiência radical de democracia. Porque é na cidade que a gente vive. Né? Então, a nossa pauta é uma pauta que se comunica com o enfrentamento ao fascismo e também é uma pauta que se comunica com o enfrentamento ao neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideologia perversa. A gente estava falando antes de começar a live, a gente estava falando do marco legal do saneamento básico, que com toda a conjugação de forças da mídia corporativa, da maioria dos partidos, etc., de novo as pessoas caíram na conversa de que privatizar é bom. Enquanto a gente não combater essa ideia, é difícil a gente defender financiamento público, seja lá do que for. A pandemia evidenciou que se não fosse o SUS, as mortes teriam sido muito piores e mais graves. Então, esse é o contexto, é o momento da gente combater o neoliberalismo, a ideologia privatista. E as pessoas têm que entender, gente. Sabe aquele negócio? A MBL tinha uma faixa, antes de Bolsonaro se eleger, MBL fazia uma campanha que era privatiza tudo. Não, 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 não. Isso é um erro. O privado não é melhor do que o público. O privado é pior e mais caro. O nosso transporte, que é público, já é privado. Ele é público, chamá-lo de público é falácia. Ele serve a quem? Ele serve ao lucro do empresário. Na penúltima vez que eu estive em Porto Alegre, Lucélia, a bancada do PSOL tinha proposto uma ação popular para impedir o aumento da passagem de ônibus. Muito boa ação. Foi proposta, na época, pela vereadora Melchione, hoje deputada federal. Quando eles perderam, que a Carris e outras empresas de transporte, que é privado, a gente chama de público, não sei por que é público, é privado. Você vai dizer assim, não, mas tem um planejamento público, mais ou menos, mas com supremacia do interesse do empresário.
Você tem consórcio? Sim, mas ainda tem a supremacia do interesse no lucro. Se ele não der lucro, ele não funciona. E é exatamente isso que a empresa pública não faz. Quando eu estive em Porto Alegre na penúltima vez, a bancada do PSOL tinha perdido a ação popular. E aí eu fui para a casa da minha tia. E minha tia mora em frente do dono da Carris, que é uma das maiores empresas de transporte público de Porto Alegre. Tinha uma festa, eles organizaram na mesma noite que o pessoal perdeu, eles organizaram uma festa de gala. E na época eu não usava celular, porque era contra. Que arrependimento que eu queria ter filmado aquele negócio. Foi uma festa de gala, que tinha uma pessoa para abrir a porta das pessoas que desciam dos carrões de luxo, pessoa, sabe? Mas assim, tipo um mordomo com luva branca, um negócio absurdo. E para mim foi muito forte aquela cena. Para entender, disse, caramba, é isso. A gente financia o luxo do empresário. Não é o lucro, é o luxo. E então, a provocação que você faz sobre a necessidade de um sistema único, é como nos moldes do SUS, para pensar o financiamento. Claro que eu sou favorável, mas antes de dizer sou favorável, eu quero abrir um preâmbulo para dizer o que é público é melhor e é de graça. As empresas públicas, né, a índole privatista privatiza tudo porque não dá lucro. Empresa pública não tem que dar lucro, não. Porque lucro para a empresa pública, lucro para a empresa significa prejuízo no nosso bolso da classe trabalhadora. Então, sim, sou super a favor. Aliás, eu estou falando demais, você está me deixando falar. Que horror. Gente, a Lucélia sabe muito mais do que eu desse assunto. Ela é muito mais especialista do que eu. Na verdade, era para. Vamos começar de novo a live? A gente muda. Eu pergunto e você responde, eu te escuto e aprendo com você. Vamos comer, porque está tudo errado, gente. Ela é muito mais especialista. Eu sou uma ativista do direito à cidade e acho essa uma discussão crucial para a democracia. Mas a grande bambambam aqui do tema é a Lucélia. Vamos ouvir a Lucélia. E aproveitando esse gancho da questão dos empresários, uma fala que eu tenho feito muito durante assim, as discussões da pré-campanha é o seguinte: não existe cidadania, não existe direito à cidade, não existe direito social sem um Estado forte, sem empresas públicas e estruturas públicas bem fortalecidas, equipadas, sem servidor valorizado. A gente não pode cair na falácia da demonização do servidor público, porque nós pagamos impostos, não é de graça, está pago. Não é justo pagar duas vezes e não é justo que o nosso imposto vá financiar a festa de luxo do empresário. Então, é fundamental que a gente, enquanto população, se aproprie da luta pelo Estado forte. Estado mínimo é conversa fiada de Rede Globo, de MBL, de toda essa gente que pode pagar. Na minha opinião, assim, o poder pagar teria que ser o luxo do luxo. O povo, em geral, tinha que se apropriar do serviço público e exigir cada vez mais públicos gratuitos e de qualidade, ao invés de ficar ostentando que pode pagar uma escola, que pode pagar um plano de saúde, ou que posso sair com o meu carro. Eu não vou usar ônibus porque eu tenho carro. E daí? Você está pagando duas vezes. Então, que o dinheiro público seja revertido para a gente.
Porque se a mobilidade é um direito, por que não exercê-lo? Por que abrir mão dele? Por que não discutir a mobilidade, né? Acho que é fundamental. E um Estado que possa atender a isso é imprescindível, e por isso que eu faço mesmo a campanha e falo que a tarifa zero tem que ser o carro-chefe, não, o transporte-chefe da campanha do Gilmar Tato, porque ela, além de tudo, ela põe dinheiro no bolso do trabalhador. Em média, São Paulo, o trabalhador de São Paulo, o trabalhador e a trabalhadora gastam 30% da sua renda em transporte. Mas se é direito, o que é 30% para quem ganha salário mínimo, gente? Então, é fundamental, é questão de renda, é questão de ter esse dinheiro para investir em coisas de crescimento, uma cultura, um curso novo. Quantas pessoas deixam de fazer, de repente, uma aula de música ou uma aula de dança, como eu faço, porque não tem dinheiro? E tem aí 30% num serviço que deveria ser público. Também falo da questão do pedestre. São Paulo, 7 milhões de pessoas fazem viagens a pé. E as nossas calçadas não condizem com 7 milhões de pessoas andando a 7 pé. milhões de pessoas, Na verdade, 7 milhões de viagens, né? Mas a gente pode fazer esse paralelo. A última pesquisa OD do metrô, em 2017, indicou 7 milhões de viagens pelo modo a pé. E isso significa muito, porque com certeza é por falta de dinheiro. Com certeza é por falta de dinheiro. Então, olha o que significa nós termos um transporte público gratuito para a população. A gente tem que imaginar qual é a vida dessa pessoa que é obrigada a se locomover a pé para trabalhar. Porque naquela questão que eu coloco, né, que o transporte público atende ao patrão e não ao trabalhador, eu costumo dizer que é por isso que ele é ruim, porque eu não tenho opção, eu preciso trabalhar. Então, se tiver um ônibus lotado, eu entro, se o ônibus estiver apertado, eu entro, se tiver que ser pendurado na porta, que hoje em São Paulo não existe mais, mas já existiu muito, eu vou, porque depende disso o meu trabalho e o meu sustento. Então, eu sinto assim, já que você não pode reclamar, você vai tomar mesmo esse ônibus, serve qualquer um. Aí chega no final de semana, eu corto a linha, porque a gente não pode atender, essa linha vai bater vazia no sábado e no domingo. Ué, mas se ela funciona, o lucro que ela dá de segunda a sexta banca o vazio do domingo, por que não? É uma questão de direcionar realmente investimento, só que investimento na população, no trabalhador. Investimento público ele tem que ser direcionado a pessoas. O governante tem que pensar em pessoas, né? Todas as políticas públicas, qual é o alvo? O cidadão, a pessoa que recebe esse direito. A gente está caminhando para o fim. Eu sou muito grata à sua presença aqui, estou encantada mais do que já estava como seguidora, né, Eu sua. também. Acho que a gente vai ter muitos assuntos para conversar. Vamos trocar muitas figurinhas sobre mobilidade aqui em Recife e outros assuntos do direito à cidade. A questão da ocupação, do Ocupa Estelita, as ocupações culturais, eu tenho muita curiosidade de conhecer, porque nós temos aqui na Zona Norte uma ocupação cultural que está sendo ameaçada de desocupação para se construir uma base da GCM. Tem tanto terreno público e foram escolher justamente o da ocupação cultural. Então, é um assunto que eu gostaria de tratar. É um assinte. Gente, tem que usar. Olha, aqui no Recife, a Mora do B era sinônimo de
qualidade, aquelas coisas bem brega deles, né? De luxo. Eram os prédios de elite. Ah, não tenha dúvida, para onde a gente foi? Foi para cima da marca, do patrimônio material. Então, claro, né? Para o público deles, continua. Ah, eu moro no Morado B, né? Tipo uma Brastemp. Para a gente, não. A gente, Morado B, a gente, tinha que ser Morado B. Sabe aquele negócio nojento assim? Miguel morreu no prédio da Morado B. Eu imaginei. Qual foi a nossa reação? Tinha que ser Morado B. Tinha que ser Morado B. Foi muita gente que disse isso. Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar que essa marca é tudo que não presta. É tudo que não presta. Então, a gente tem que mostrar. Foi o que a gente fez na Globo. Ali, a gente aqui no Recife, a gente é danado. A gente é danado. Por que a Globo não encarou lá mais os camarotes na Praça do Diário? Porque a gente começou a arranhar a marca deles. Tem que... quer construir? Então vamos ver. Então, General Motors é a GM, GMC? Não, GCM, a Guarda Civil. Desculpa, eu já tinha entendido que era General Motors, a Guarda Civil Municipal. Mas tem outros espaços e, de Não, mas repente... tem a mesma, não é idêntica à lógica, mas é similar. A gente tem compartilhado, né, estratégias de luta que são bem-sucedidas. E acho muito importante, realmente, manter os espaços culturais, principalmente na periferia. No caso, o Dória, ele se elegeu com tudo que a gente é contra, né? Ele se elegeu com a lógica da carrocracia, ele se elegeu com o suéter por cima do ombro, ele se elegeu, né? Para a gente é o que há de mais brega. Deixa eu ver. Opa, desculpa. Não, tá. Deu. Por isso que é tão importante a gente ir para o enfrentamento cultural e ideológico. Sim. Ninguém se iluda. A micropauta está dentro do guarda-chuva de enfrentamento ao neoliberalismo e a gente tem que dizer para todo mundo, tá vendo? Vocês erraram. Tá vendo? Vocês erraram? Tá vendo que Haddad foi sim o melhor prefeito? Tá vendo que Gilmar Tato é a melhor opção? Vamos enfrentar. E a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de dizer quem somos e a que viemos. Sobretudo nós, que somos mulheres, que temos uma história de opressão desde crianças. Você, mais ainda, como mulher negra. Então, a gente não entra para a política, gente. As pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. A gente não entra para a política porque é bonitinho ou porque a gente não tem mais o que fazer, não. Para a gente é um custo muito alto. É uma escolha muito dura essa escolha da gente estar aqui com as nossas caras a bater. Sabe por que a expressão é cara a bater, Lucélia? Porque quando a gente coloca cara, nunca é para ganhar carinho. A expressão é corretíssima. Quando a gente coloca cara, é para bater, porque não vem ninguém fazer afago. É muito pesada a nossa escolha. E para a gente ter feito a escolha que a gente fez, é porque a gente tem um propósito, esse propósito é ambicioso. E ele dá brilho no olho, o nosso olho brilha, é diferente. Política para nós é diferente de política para homem branco que vem de família, que sempre esteve no poder. Para eles é tradição, para a gente não, para a gente é o tudo ou nada, é o enfrentamento. A gente quer mudar as estruturas de dominação.
A gente não aceita mais viver dentro de um histórico de opressão. E quando a gente sabe, e quando a gente entende que a nossa voz representa a voz de outras, e outros também, a gente se sente compelida a fazer essa escolha, que não é uma escolha fácil. Política para mulher não é fácil, não. Política para uma mulher preta, gestora do transporte, política para mulher não é fácil. Então, quando a gente se coloca nesse lugar que a gente está, é porque a gente tem um compromisso muito, muito concreto. E a nossa briga não é uma briga pequena. Então, a gente tem que fazer um enfrentamento de todas as opressões. A gente entra com esse compromisso. E as pessoas que estão nos ouvindo, gente, essa briga ela é de todas nós. De todos nós. Não é só da gente que está aqui se colocando como pré-candidatas. Porque tem um país para a gente salvar do fascismo, tem uma cidade para a gente salvar do fascismo, volto a dizer, na cidade que o fascismo se concretiza e se materializa. Então, essa briga é grande e a gente entra, claro, né, Lucélia, que a gente está se colocando aqui como pré-candidatas a vereadoras, é o menor cargo dentro da estrutura política, é o único, eu gosto de brincar, é o único cargo que quando presta depoimento, não tem prerrogativa especial de ser ouvida na sua residência. Mas não interessa. A briga é muito grande. E a gente se propõe a comprar a briga inteira. Não é um pedacinho da briga. Né? E é interessante porque tem algumas pautas que são pautas realmente que são parciais. A pauta da mobilidade e a pauta do direito de cidade não são parciais. Elas são pautas que interagem com a cidade como um todo, com todas as pessoas, mas principalmente com a nossa noção de democracia. Eu acho que é uma fala muito importante, porque eu sempre digo, né? Porque muitos amigos me falaram o seguinte: por que no PT? E a minha resposta foi: porque não é um projeto pessoal, é um projeto para a cidade, é onde eu posso contribuir para a cidade, e é o partido que me acolheu enquanto mulher preta. E quem conhece a minha história, tem uma série de colegas da CT que estão assistindo, sabem do que eu estou falando. Então, é um projeto que vai para o além do pessoal. Eu estou abrindo mão de algumas coisas, de alguns prazeres para me dedicar aqui e buscar os caminhos de ter uma plataforma que atenda realmente à necessidade, uma plataforma que fale de direito à cidade de forma concreta. Então, é muito importante que a gente se disponha, que as mulheres pretas se disponham a fazer essa luta. Não vamos deixar que decidam por nós. Já cansamos de ver pessoas decidir por nós e decidir errado. E eu acho que a cidade, eu sempre tive uma fala que assim, presta mais atenção em quem você vota para prefeito do que para presidente. Porque quem exerce a política que te dói no couro é o prefeito. Então, eu sempre me preocupo muito. E, para terminar a minha fala e passar para as suas considerações finais, além de te agradecer muito a presença, eu gostaria de reforçar, enquanto pré-candidata aqui em São Paulo, o apoio irrestrito à pré-candidatura de Gilmar Tato, que eu acho que ele tem todas as condições de nos representar bem, e ele tem a garra para enfrentar essa luta que será essa campanha. E também mandar um abraço para a Marília Reis. Dizer que estou aqui torcendo para que ela seja realmente a candidata do PT à Prefeitura do Recife. Será candidata e será prefeita do Recife. Ela tem todas as condições, então, Liana, com toda a minha gratidão, passo para as considerações finais.
Não, só agradecer, Lucélia. Que prazer grande. Muito obrigada por esse convite generoso. Você, que é uma grande especialista no tema, ter a generosidade de me ouvir no tema que é da sua área de dominância. Obrigada. Aprendi muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades para nos encontrarmos. Quem sabe no encontro de vereadoras e vereadores do PT no ano que vem, né? Com Muito obrigada. certeza. E um abraço para todas, todos que estão nos ouvindo, nos fizeram companhia. Obrigada pelo carinho. E é isso. Boa noite. Então, pessoal que nos segue, eu agradeço muito a participação de vocês e peço que vocês continuem seguindo Lucélia Moura na Luta, tanto no Facebook como no Instagram, e vamos construir aí uma plataforma para pré-candidatura com a participação de todos. Muito obrigada. Boa noite. Pronto, agora estamos só nós.